Hoje eu estou aqui com a psicóloga Clenice de Araújo, autora do livro A Empresa no Divã. Vamos colocar a empresa no divã, então? Bora, vamos. E é um prazer ter você aqui. Me conta, o que te inspirou, então, a escrever esse livro? Psicologia e ter um negócio. Então, eu tive uma empresa, né? Todo mundo me vê hoje psicóloga, né? Mas ninguém imagina que eu tive uma empresa durante 30 anos. Olha só, Uau, viu? uau. Eu já estou contando a minha idade. Nada, você 30 começou com 12. anos de empresa, 22 de formada. Olha aí, ó. Ixi. Mas deixa quieto, eu não tenho problema com isso. A questão é a seguinte, durante esses anos, eu tentei o tempo todo melhorar meu negócio. E aí eu fazia os cursos no Sebrae, no Rio, né? E contratava o pessoal para ir lá fazer consultoria. Então, chegava lá, o seu problema é o estoque. E aí fazia todo uma remodelação do estoque e etc. Aí aquilo melhorava um pouco, parecia que tudo ia funcionar bem. Daí a pouco tinha umas coisas que não funcionavam direito. Aí eu chamava outro consultor. Ah, não, agora, olha, o seu problema é no acabamento, que eu tinha uma indústria de roupas, né? Eu fazia fardamento, Uau. né? E aí eu fazia fardamento para as grandes empresas do Brasil. Fazia, além de fardamento, fazia brindes e roupa para evento também. Era duas empresas em uma, que era uma de um fardamento e o outro setor que eu fazia camisetas, bonés e qualquer coisa que costurasse na máquina, entendeu? E aí o cara chegava lá e dizia, não, 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 seu problema o gargalo é no acabamento. Tem que comprar mais máquina. Aí eu comprava botoneira, caseador, melhorava um pouco. Daí a pouco voltava tudo de novo. Eu tinha uma sensação horrível, que eu me sentia o tempo todo com a faca na jugular. Entendeu? Eu digo assim, se eu virar, eu sangro. Eu vivia repetindo essa frase. Eu estou com a faca na jugular, eu estou com a faca na jugular o tempo todo. E eu não conseguia entender, né? Porque fui entender mais adiante, né? Quando eu fui estudar psicologia. Aí eu não entendia por que eu vivia com a faca na jugular. Aí eu comecei a perceber que tinha padrões que aqueles consultores não alcançavam, entendeu? Não alcançavam. Então eu parei Padrões de comportamento, você está falando. Sim, padrões do meu comportamento, padrões na minha empresa, que se repetiam. E aí eu comecei a buscar outros consultores, fui buscar psicólogos. Fui para uma psicóloga, que essa foi assim maravilhosa, porque eu chegava e dizia assim, meu Deus, eu sou formada em comunicação, mas eu não consigo me comunicar com meus funcionários. Uau. Eu digo A, eles entendem Z. Né? Aí, ali na terapia, eu fui entendendo, né, algumas coisas. E aí depois eu comecei a perceber que não adiantava eu contratar consultores, porque eles não chegavam digamos, na culpada. Que era você. Eu percebi que a culpa era tudo minha. Uau. Falei, a culpa é minha. A culpa era minha de não ter clareza com meus funcionários. Porque nós, empreendedores, né, isso é uma informação extremamente importante para todo mundo. Você pegou, fez um negócio, começou do zero. Você começou isso aqui, um dia, era uma ideia. Aí você comprou a primeira câmera, depois você comprou a segunda, depois você comprou a terceira, depois você trouxe gente para trabalhar com você. Então você foi galgando, passo a passo, essa longa escada. Aí você contrata uma menina hoje, você já chegou aqui, e a garota está aqui. E você quer que ela tenha o mesmo entendimento. E a mesma paixão, às vezes, a mesma né? paixão. E aí a questão, tem uma palavra que nós temos que é óbvio. Como que não vê? Não, não é óbvio. É óbvio para você que conhece cada pedra desse caminho. A pessoa acabou de chegar. Então, você não vai falar com ela daqui para cá. Você tem que vir ao nível que ela está e ensinar, treinar. Aí eu te pergunto, quem é o empresário hoje que quer treinar um funcionário? Ninguém. Quer achar tudo pronto. Contrata hoje, se amanhã fizer uma coisa errada, já demite. Mas daí também não tem a ver com a volatilidade que existe hoje? Porque antigamente as pessoas já entravam num trabalho pensando que iriam ficar vários anos. Então valia a pena treinar. Hoje a mentalidade dessa nova geração é que eles não devem ficar mais do que 1, 2 anos dentro de uma empresa. Aí será que vale a pena? Vale, vou te falar por quê. Eu pesquisei, tá? Pesquisei, inclusive, como eu atendo, eu diria que 70% dos meus clientes moram nos Estados Unidos. Então eu preciso entender a realidade daqui, né? Então eu pesquisei 20, 21
22, então 20, no ano de 20, as empresas americanas perderam mais de 800 bilhões de dólares por não treinar seus funcionários. Uau, é muito Por dinheiro. essa política de que já que vão embora. Não preciso Aí no treinar. ano seguinte foi 860 bilhões de dólares que as empresas americanas perdem com essa volatilidade. Uhum. Então eu digo para você que, olha, é um erro, tá? Se você não quer treinar seu funcionário, você está deixando dinheiro na mesa. Está perdendo muito dinheiro. Uau. Muito dinheiro. Entendeu? E eu tive um caso recente, bem recente, de um empresário que ele quis fazer uma transição e deixar alguns funcionários fazendo algumas coisas e não fez follow-up. Em 9 meses, uma empresa pequenininha perdeu, eu diria que, olha, eu não vou ficar lá falar de valores, O valor, não, mas porque era alto. acho que uns 10% do valor da empresa. Nossa. Agora, você deu esse exemplo ótimo sobre a falta de comunicação, de entender o patamar de cada um, mas no seu exemplo você falou que quando tinha os consultores de negócio, eles vinham, por exemplo, o estoque, a finalização, isso não é comunicação, então aonde Isso aí é perfil do dono, porque a sua empresa tem a sua cara. Ai, ai, ai. Como a minha tinha a minha cara, entendeu? Então, eu tinha um problema, eu não sabia me comunicar com meus funcionários, eu não conseguia identificar a causa de eu estar sempre circulando, andando pelo mesmo caminho, entendeu? Então, o problema estava na minha cabeça. Os consultores de empresa, eles olham finança, pessoal, não sei o que, eles não são psicólogos. Hoje em dia tem alguns, né? Mas eu diria que são raros no mundo. Eu me considero uma das psicólogas raras que, além de psicóloga, nisso. não, além de psicóloga, de ter entendido o meu processo, ter me especializado nisso. 22 anos que eu trabalho com psicologia do trabalho. Nossa. Então, eu me especializei realmente nessa área e entendi os meus processos e comecei a ver, antes de ser psicóloga, as empresas todas que eu atendia. Falei, nossa, olha aí, fazendo a mesma besteira que eu faço. E aí eu identifiquei, Chará, que a gente, os empresários, como eu também, eu contratava um psicólogo para fazer contratação de pessoas. Certo. Para decidir se essa cor ia vender muito. Se essa cor da logomarca ia dar certo. passar confiabilidade. Aham. Mas eu nunca tinha contratado um psicólogo para olhar para a minha cabeça, junto com como é que a minha cabeça, Sua dinâmica. como é que a minha dinâmica psíquica estava impactando o meu negócio, me dando muito prejuízo. Uau. Entendeu? Então, esse é o diferencial entre você contratar um consultor. Eu não estou dizendo De que os negócios consultores pra ver outros são sintomas. necessários Aham. e úteis. Sim. Mas você primeiro tem que começar por você, começa por aqui. E não é tão fácil, né? Não. Agora, você mesmo estava dizendo, você acaba tendo a empresa o espelho do que você é. Sim, E tem uma expressão aqui que chega uma hora no negócio que você tem que sair da frente. sim. Como é que é isso? Porque não é você tem um apego emocional muito grande na empresa que você criou. Eu não vou citar nomes, mas assim, como eu trabalhei para as grandes empresas no Brasil durante os meus 30 anos. E eu vi um caso específico, onde a empresa se tornou multinacional e um erro do dono. E eu vi, inclusive, uma entrevista dele, recentemente, ele assumindo o erro dele, o maior erro dele. Então, não interessa qual o tamanho do negócio. Aham. Essa empresa é uma empresa multinacional hoje. Mas se for uma padaria ou 50 mil padarias, é a cara do dono, daquele cara que criou, que é o principal, que ele determinou a cultura, o clima e tudo mais da empresa. Você vai sair da frente, mas você plantou a sua cultura. É como uma família. Entendeu? A gente tem uma ilusão de que a empresa é o CNPJ e você é o CPF. Só que por trás de um CNPJ tem um coração aí. Atrás do seu CNPJ tem Charrá. Atrás da minha empresa tinha o meu coração batendo. E esse coração que vai bater na empresa, não importa o tamanho que ela se torne. A família tem seus padrões. Toda família tem seus padrões. Que os filhos saem de casa, eu vejo isso claramente aqui atendendo gente do mundo inteiro. Atendo brasileiro dos Estados Unidos, atendo brasileiro na França, atendo brasileiro em Portugal. Gente que está há 50 anos fora. Mas o padrão, a Charrá está falando, Mel, porque a Charrá é paulista. Entendeu? Está aqui há quantos anos, Charrá?
18, quase 18 19. anos, continua falando meu, Sim. sotaque de paulista. Eu sou baiana, tem 46 anos que eu saí da Bahia, continuo falando com sotaque de A baiana. gente traz todas as raízes, Todas né? as raízes. Então, a empresa é a mesma coisa. Você criou a tua empresa, determinou como ela vai funcionar, e não importa, enquanto você estiver vivo Aham. e sendo pelo menos conselheiro da empresa, você vai imprimir aquela marca ali. Depois que você entregar para os filhos, aí é outra coisa. Aí vai outra coisa. Destrói tudo e acabou. É. Mas você pode sair da frente, se você fizer ideia, como o pai. O pai educa o filho, e aquela história, ele deu o padrão lá para o filho, e se ele fez direito, o filho vai regular Repetir. isso direitinho. Aham. Não importa se com 20, com 30, com 40, com 60. A gente não deixa de ser o que é. Né? A gente continua aprimorando. Aí, Charra, o que é que aconteceu? Atendendo esses milhares, né? Mesmo antes de atender, eu via, mas eu não tinha autoridade Sim. para chegar lá numa empresa com 77 supermercados gigantes, falar para o dono: oi, tio, acorda aí que o bicho está pegando a você tua o empresa. problema. Não, tipo, eu vi as coisas assim, eu digo, gente, essa empresa desse tamanho, como é que a pessoa não vê que está desse jeito, que a coisa está pegando? Aham. E eu encontrava, falava, e eu falei, meu Deus do céu. Mas uma vez, inclusive, eu estava numa multinacional e eu comentei com um cara que eu estava ouvindo Pink Floyd no carro, falando sobre a Hora do Brasil, né? Eu não Aham. sei se ainda existe. Porque, assim, hora, a gente está no trânsito ouvindo a Hora do Brasil. Eu digo, eu não, eu escuto Pink Floyd. Aham. Eu boto Pink Floyd no último volume e fecho os vidros na Hora do Brasil. Aí o cara, você escuta Pink Floyd? Aí, Ai. assim, é porque uma dona de confecção, geralmente, é um trabalho muito feminino, muito, né, de uma modo geral. Eles imaginam que é aquela costureira que deu Aham. certo. Então, o Aham. cara não me via como empresária, ele via como uma costureira que deu certo. Sim. E essa costureira lá escuta Pink Floyd. Então, como é que eu ia falar para esses? Eu era fornecedora deles. Como é que eu ia apontar coisas para eles? Alguns eu apontava, falava, não, teve um empresário que ele foi dono de uma grande empresa de produto de limpeza, quebrou e montou umas pizzarias. Aí ele ia lá, foi lá, inaugurou 3 pizzariazinhas, aí foi lá um dia, comprou uniforme para as 3 pizzarias. Aí há 15 dias ele voltou comprando mais uniforme. Você abriu outra pizzaria? Não. Falei, por que você está comprando uniforme de novo? Aí ele, porque eles jogam fora, perde, não sei o quê. Aí eu não disse para ele, você quer quebrar de novo? Mas eu falei, peraí, vem cá, olha, se você continuar desse jeito, eu vou te perder. Como assim? Porque você não vai conseguir sustentar essa empresa. Aí eu vou perder um cliente, então vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. Ó, esses 3 mudas de uniforme tem que durar 6 meses. Cuidado direitinho, ela vai estar em excelentes condições por 6 meses. Então você vai fazer uma fichinha e pedir para o funcionário assinar. Se ele perder, ele vai ter que comprar outra. Aham. Eu falei, Isso é permitido por lei? É permitido por lei. Você não pode ter dado um Ficar uniforme há 15 dias atrás E já achar e que o precisa de funcionário não novo. dá conta. Então, eu já fazia um pouco disso. Né? Mas aí eu comecei a me interessar mais pela psicologia, né? Me interessar mais a partir do momento que eu fui estudando mais e vendo essas coisas. E aí resolvi, eu própria, me tornar psicóloga. Né? Aham. Então, perto dos 40 anos, eu voltei para a faculdade. Eu tinha Olha feito só. comunicação social lá atrás, aí voltei e fui fazer psicologia. E se reinventou. Me reinventei a partir daí. Mas aí, antes disso, né, nesse período aqui, atendendo os empresários, foi natural esse caminho. Né? Eu já trabalhava com transição de carreira, desde que saí da faculdade. Aliás, antes, porque lá na faculdade eu já criei um estágio supervisionado para atender adultos perdidos na carreira. Aham. Entendeu? A minha primeira paciente lá do SPA da faculdade, que é aquele serviço ali que a gente, quando você está estagiando, né, já era mais velha que eu. Aham. Já estava mais perdida que eu. E eu fui me apaixonando pela psicologia. Aham. E aí, aquele negócio da fábrica, eu fui perdendo o interesse de ficar ali. Aham. Né? Eu já queria voar mais, né? Aham. E aí, assim, então, eu fui atendendo transição de carreira e etc. e tal. E aí, nesses anos aí atendendo, eu identifiquei, Charra, 4 perfis. Ok, vamos falar deles. Esse Me perfil diz foi quais muito são. interessante, né? Porque eu descobri que tem, assim, os 4 perfis. O especialista em maus negócios, Aham. o quase lá, Quase lá. o azarado É. e o bem-sucedido com a crise de impostor. Ok. Com a síndrome do impostor. Tem alguém que tem todos? Olha, às vezes eu faço um teste, né? É. Às vezes eu faço teste com as pessoas assim, vamos ver qual é o seu perfil. Não precisa fazer teste.
Porque, assim, eu tenho os meus métodos, né? Sim. Que eu estudei bastante teste na faculdade, mas eu prefiro o meu teste, Teu- que é o individual, é no contato direto, né? Aham. E eu consigo, assim, identificar muito. Na primeira conversa eu já sei Então qual vamos é o explicar perfil. cada um. O Vamos explicar. especialista. Mas tem gente que tem todos. Tem Fala assim, tudo. Clenice, eu Tô tenho todos. achando. Mas aí, se você tem todos, é uma boa notícia, você é normal. Porque o que é que nós, na psicologia, consideramos que é uma coisa negativa ou patológica? É quando um perfil se sobrepõe a todos os outros. Aham. Então, por exemplo, o que é o neurótico? O neurótico tem todas as coisas. É um pouquinho ansioso, um pouquinho isso, um pouquinho aquilo. Agora, aquele cara que tem depressão, Aham. aí a depressão está muito forte, então ele é um depressivo. Ok. Entendeu? Então, no caso aqui, o especialista em negócios, ele é especialista em ganhar dinheiro, ele é extremamente criativo, rápido, pá, 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 ganha muito dinheiro. Só que com a mesma facilidade que ele ganha, ele perde. tudo. E por que isso? Culpa. Todos os especialistas em mau negócio que eu atendi têm uma questão com a culpa. Dá um exemplo. Imagina que a sua família só tem funcionário público. E a família tem como valor isso, Uhum. que todos são funcionários públicos, a aposentadoria é garantida, e aí tem um que se rebela e quer empreender. Aham. Aí ele vai provar para a família toda que empreender é legal. A família diz, não vá, Aham. mas ele vai. E aí ele se dá bem, ele consegue fazer muito dinheiro e fazer tudo certo. Mas aí como é que ele vai ficar diante da família? Ele quebrou Ele vai com a se matilha, né? sentir, vai se sentir fora, excluído, nananã. Aí ele dá esse estirinho no pé para validar o que a família falou. Tá vendo? Não falei para você? Falei. Entendeu? Aí você foi, olha aí, bem feito. Ixi, não estou gostando desse. Vamos passar para o próximo. Qual é a segunda? O azarado, né? Ixi. Eu escrevi esse livro em 2020. Acho que foi final de Você 2020. nem me conhecia. Não. Puxa vida. Então, o azarado é aqui, porque foi 2020, foi muito claro isso, né? Aham. Porque o azarado, ele acha que choveu é por causa dele. Aham. É a coisa, sabe, é a coisa da criança, sabe? É a visão mágica. Essa criança interna ferida, sabe? Que todos nós temos, que toca naquela ferida. Aí choveu é por ele. Aí teve a pandemia. Então eu tive uma paciente, na época da pandemia, que ela foi assim que a mais perfeita entre todos os perfeitos, entendeu? Dos azarados. Do azarado. Ela tinha acabado de montar um negócio físico em fevereiro. Era o sonho da vida dela. Trabalhou 10 anos para juntar aquele dinheiro para montar aquele negócio. Fevereiro, ela montou a loja dela. Ai, Em março veio a pandemia. nossa. Eu não disse! Eu falei para você que na minha família... Olha só a história Aí da família. deu. Aham. Na minha família nada dá certo. Tudo dá em água. É sempre assim. Eu te falei. Aí ela abriu logo, porque assim, demorou. Ela passou 10 anos investindo. Nossa. Ela abriu 3 lojas ao mesmo tempo. Uau. E quando ela chegou para mim, ela já tinha fechado uma, então não tinha mais o que fazer. Nossa. E aí a gente começou a trabalhar no online, não sei o quê, ensinando para ela como é que ela poderia fazer esse negócio funcionar no online. Colocando pessoas de marketing digital para ela e fazendo todo um trabalho para ela manter as lojas até passar aquela fase, né? E as 2 que ela não tinha fechado ainda, ela conseguiu atravessar a pandemia muito bem. Eu reencontrei depois, assim, foi assim uma transição absurda na vida dela. Falei, porque tudo, Charra, é assim, eu sou azarada, a minha família é toda assim. Querida, você veio para quebrar esse padrão. Se você está aqui, olhando para isso agora, você veio para romper esse padrão. E quando a gente rompe um padrão desse, a gente não rompe só para a gente. A gente é como que se a gente salvasse a família inteira, porque você abre uma janela onde os outros também podem pular. Você muda aquele quadro. Agora, no especialista em negócio, é a culpa que causava tudo isso. A culpa E por no caso do azarado? O azarado é porque ele se identifica com o padrão da família. Meu pai fez um negócio... Ele tem que Então, toda a nossa história, ela vai por identificação ou por aversão. Ou eu sou igual ao meu pai, ou eu sou o oposto dele justamente por isso. Tipo, meu pai era um cri-cri, nananana, assim, perfeccionista, então eu viro
me identifico com ele, viro Aham. tem uma aversão àquilo, eu viro um Totalmente bagunceiro. contrário. O contrário. Aí o problema é a gente equilibrar, né? Porque a gente nem Sempre. precisa ser igual ao nosso pai, nem tão diferente assim, Ok. né? Então a gente precisa identificar e ficar com o que é bom. Aham. Nossos pais têm coisas boas, né? E aí vem o quase lá, né? Quase O lá, a terceira nossa personalidade. o quase lá tá assim, gente, ó. É o que mais tem? Nossa, demais. Por quê? Principalmente no meio que eu atendo os empresários. Aham. Tudo que reluz é ouro. Xarrá me chama para fazer um negócio, bora, Xarrá. Aí a Joana me chama ali para outra, vamos montar ali um negócio, bora. Topa Aí, tudo. vamos ali, tem um cara ali, ó, tem um cara ali com oficina ali de carro, não sei o que lá, bora, vou investir um pouquinho ali. E aí, essa é uma pessoa sem foco nenhum. Então, ele tá, é assim, eu boto como simbolismo, o cara tá lá, chegando no topo do Himalaia, ele falou, agora vai, agora eu vou fincar minha bandeira lá. Quando ele veio, escorregou tudo tá lá embaixo. Nossa. Porque ele não foca em nada. E essa falta de foco, qual é a razão por Perdido. trás disso? Perdido. É uma pessoa que ela não sabe o que ela está fazendo aqui. É a pessoa que ela não conhece o propósito dela. Entendeu? Tipo, o que é que eu estou fazendo aqui no planeta Terra? Mas essa não é uma pergunta muito difícil de responder para qualquer pessoa? É difícil para todos nós. Né? Por Aham. isso que tem 80% das pessoas insatisfeitas com a carreira. E É, sabe isso é por quê, triste. Xarrá? É Ah. uma coisa muito séria isso, né? Porque a gente escolhe a nossa carreira, isso é pesquisa científica, entre 3 e 6 anos. Tá brincando? É. Em Olha. 3, 6 anos. Ah. E aí, quando você fala, e como é que você escolhe? Não é uma escolha consciente. Aconteceu um acidente na família. Aham. Né? Vou dar um exemplo. Uma menina de 5 anos, o pai teve uma doença muito séria, ficou entubado no hospital e ela era louca pelo pai. E aí ela fala, não, ela me conta assim, que ela pequenininha, e não deixavam criança entrar na UTI, acho que até hoje não deixa, mas ela chorou tanto no hospital Que ela que ela conseguiu. queria ver o pai que ela conseguiu entrar. É. E aí ela me falou assim, eu senti uma impotência tão grande, Ah. eu queria salvar meu pai. Aí adivinha o que essa menina quer ser? Médico. Médica. É. Ela fez 7 vestibulares até passar em medicina. Uau. E a mãe dela, ela tinha passado em engenharia na melhor faculdade do Brasil, que é na USP, Aham. e não foi fazer. E a mãe não perdoava ela por não ter entrado na faculdade. É. Pô, você passou lá, já estava formada, mas eu quero ser médica. E não foi uma única história. Ela teve essa história. Então, para essa pessoa, a potência era ser médica. Entendeu? Aí depois ela conta que mais adiante ela viu uma senhora caiu na rua e ela ficou ali desesperada. E ela assim, me senti tão impotente, queria ajudar aquela mulher. Aham. Então ela me contou umas 3 histórias que todas levavam para esse A desejo. medicina. É de Aí, arrepiar mesmo. E aí o que é que acontece? Que a gente chega aos 17 anos, na hora de fazer a escolha profissional, você às vezes se perde. Às vezes o pai fala, não, medicina não é para você. Essa menina, ela teve que lutar com todas as forças da alma dela para enfrentar os pais para fazer medicina. Porque Uau. todos diziam que medicina não era para ela. Nossa. E ela agora... Normalmente era o contrário, né? Ou é. vai ser médico ou advogado. não, mas aí não, ela não era boa o suficiente para ser médica. Oh, E ela passou em 2 faculdades públicas agora. nossa. Entendeu? Passou na Aham. UFRJ e na UF. Olha só. Entendeu? Mas os pais, eles diziam, será que é medicina mesmo? Se fosse, você já teria passado. Aham. Entendeu? Porque, assim, existe uma ansiedade muito grande dos pais para que os filhos estejam logo estudando. Por quê? Porque o sobrinho já entrou na faculdade, o filho mais velho entrou rapidinho. Por que essa menina está me dando esse trabalho todo? É. Dá uma raiva. Querer ser diferente é difícil. É diferente. Então, assim, aí, mas voltando à escolha, é um fato. Aconteceu alguma coisa Aham. naquele período que despertou o desejo ou de ajudar alguém, ou de resolver um problema do mundo. Algo aconteceu ali. E aí, quando chega nos 17 anos, que tem toda essa oposição, Aham. tipo, o pai deseja que o filho seja engenheiro e o filho quer ser economista. Isso aconteceu na minha casa. Aham. Meu filho chegou a se matricular e passou. E foi uma briga que não tinha tamanho, porque o meu marido, que nem era o pai, era o padrasto, mas tinha um vínculo muito forte com ele, queria porque queria que ele fizesse a tal da engenharia. Aham. E aí o meu filho teve que enfrentar e dizer, olha, vá você fazer engenharia, eu não vou fazer. Esse é fascinante e é um assunto também que daria para Outra ir muito história. a fundo. Sim, É. porque também tem a parte generacional Sim, e sim. até social
Na minha época, por exemplo, mulher tinha que ser ou professora Sim, ou secretária. secretária, Né? exatamente. Mas eu atesto que eu sei que É, a minha profissão começou nos 6 anos de idade. Me exato. arrepiou Ó, inteiro. é E a verdade. quarta A personalidade? quarta é a síndrome do impostor. É aquele cara que ele é bom, mas ele tem uma questão. Todos os empresários que eu já atendi até hoje, não importa, já transformei gente quebrada em bilionário. Aham. Né? Eu tenho um caso, né, de um bilionário que tinha 17 reais e 20 centavos na conta Nossa, no dia que ele lançou o produto produto dele, dele. que Aham. ele foi desenvolvendo nesse autoconhecimento, né, Aham. buscando a habilidade real dele. Ele estava no lugar errado, Aham. ele estava fora do propósito dele. Tinha uma habilidade incrível e não estava usando. E aí esse cara faz e vira bilionário. Ele arruma a proa, né? Bota Aham. na direção certa e vai. Mas assim, assim que é isso. 99% das pessoas que eu atendo sabem, por mais bem-sucedidas que elas sejam, que elas não alcançaram todo o potencial delas. Elas sabem que elas têm uma potência gigante que está ali, e elas estão ali nos 40% do que poderia. Porque 100% a gente sabe que é difícil. Aham. Mas a maioria está em 30% da potência, está usando só 30% da potência, E por sem, que isso acontece? por conta desses processos inconscientes, dessas culpas, de estar traindo a família, de estar tendo mais do que a família, de ser o único rico da família, Aham. toda a crença sobre dinheiro, sobre prosperidade que a gente carrega. E mais do que tudo é o pertencer. Nós matamos e morremos para pertencer. Então a gente joga dinheiro fora, se isso for fazer com que a gente se afaste da família. Ah, Né? Porque a gente precisa de amor, gente. Não é. importa se você tem 50, 60, 70 anos, 80 anos, a gente continua querendo fazer parte da nossa matilha, como disse você há pouco. É. Né? E se esse dinheiro vai te levar, vai te tirar dele, você prefere jogar fora. Você faz alguma coisa Faz para alguma coisa para voltar. jogar fora. Então, a síndrome do impostor, ele tem esse problema que ele tem sucesso, muito sucesso, mas ele não acredita nele mesmo. Ele não, as pessoas estão dizendo que é maravilhoso, que a pessoa sabe muito daquilo e ela não acredita que ela sabe tanto quanto as pessoas falam. Então, uma vez eu estava, inclusive, assim, cada perfil desse, tem muito mais perfis do que Sim. esse, né? Eu peguei 4 porque foram os mais prevalentes, os que gritaram mais para mim. Eu fui assistir uma palestra uma vez e a pessoa saiu do palco, depois a gente foi num barzinho e eu fiquei na mesa com essa pessoa assim. Ai, gente, eu queria tanto ser essa pessoa que vocês acham que eu sou. Entendeu? E assim, aí eu falei, síndrome do impostor. O cara é bom, mas ele não acredita. Todo mundo confia no trabalho dele. Mas ele não acredita. Era um cara de marketing, então era o cara naquela área. E ele assim, eu queria tanto ser essa pessoa que vocês acham que eu sou. E ele tinha provas concretas de que ele era. Quer dizer, todos nós tínhamos, mas ele não se Ele não reconhecia. tinha. Então, por isso que eu coloquei esses 4 padrões como prevalentes, né? E, assim, o que você ia falar? O que eu ia falar é o seguinte, então, nós temos 4 personalidades mais predominantes, e é lógico que a gente podia ir a fundo em todas elas. Mas eu sei que a síndrome de impostor é uma coisa constante em Demais. empresários. Me diz uma coisa que possa ser feita para parar esse processo. A única coisa, Chará, é autoconhecimento e, mais do que autoconhecimento, aplicar o autoconhecimento ao negócio. Porque, assim, qual é a diferença que eu atribuo ao que eu faço? Porque eu fui em muitos psicólogos muitas vezes, passei anos indo em psicólogo, mas, assim, eu fui meio que sozinha levando aqueles insights, aquilo aí que eu estava falando para o meu negócio. Então, depois, quando eu me tornei psicóloga, eu fui aplicando, desde o primeiro encontro com o paciente, esse autoconhecimento ao negócio dele. Né? E a gente também vai primeiro na pessoa, né, que é o CEO, aquele cara que manda, depois a gente vai fazendo esse. Colocar a empresa no divã é trazer o dono, os sócios e os líderes. Aham. Porque aí você vai conseguir fazer essa transformação para que isso seja capilarizado, né, que você vá tendo esse impacto na empresa de uma forma como um todo. Então, o empresário Ele que entendeu precisa agora se autoconhecer. que precisa se autoconhecer. Como é que ele entra em contato com a Clenice de Araújo, autora do livro A Empresa do Divã? Posso deixar o meu Instagram, né, que é @Clenice Araújo, meu telefone, né? Ok. Então, Muito é bem. isso. Clenice Araújo, muito obrigada. É fantástico, é um assunto bastante profundo. Right? Sim. Então, vamos pegar esse livro, Empresa do Divã, com Clenice de Araújo.
Até a próxima. E o curso?